Nos bastidores, poucos jogadores enfrentaram períodos tão complexos e, ao mesmo tempo, criaram narrativas tão inspiradoras quanto Pedro, o camisa 9 do Flamengo. Se você acompanha futebol, sabe que o ataque rubro-negro viveu altos e baixos, e Pedro esteve no meio dessa montanha russa. Mas o que ele vive agora tem todos os ingredientes de uma virada de página. E a cereja do bolo é a sua possível volta à seleção brasileira. Fique até o final do vídeo que eu vou te mostrar o que o treinador da seleção brasileira falou sobre o grande momento que Pedro vem vivendo no ataque do Flamengo. E não esqueça de curtir, ativar o sininho de notificação e comentar o que você achou das declarações de Ancelotti sobre Pedro. Depois de uma lesão grave, rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho, Pedro passou por um período de recuperação que testou fisicamente e mentalmente. Além disso, ele viveu atritos internos, foi criticado publicamente pelo técnico Felipe Luiz por desempenho nos treinos. Falou em sentir-se desvalorizado após um vazamento de que um membro do clube citou colocá-lo à venda por 15 milhões de euros. Porém, a partir dos meados de 2025, Pedro começou a dar sinais claros de retorno ao nível alto. E não foi só voltar a jogar. Os dados mostram a evolução real de Pedro. Segundo o levantamento do SoftScore da UOL, depois da reconciliação com o técnico, Pedro tornou-se o jogador com mais gols em todas as competições do Brasileirão entre os times da Série A. E só nesse Brasileirão desse ano são 7 gols em 10 jogos. Em um jogo, anotou um hat-trick na goleada por 8-0 sobre o Vitória da Bahia e ultrapassou a marca de 100 gols no Maracanã. Na prática, isso significa que Pedro não está apenas retornando. Ele parece mais forte, mais determinado e mais eficiente do que muitos esperavam. A análise técnica reforça. Ele recuperou explosão, posicionamento e faro de gol. Alguns aspectos do jogo de Pedro merecem atenção. Posicionamento de área e finalização. Ele vem se destacando em converter chances claras. A tal taxa de conversão é de grandes chances. Quando o adversário comete erros ou oferece espaço, Pedro sempre está lá para aproveitar. A melhora de Pedro na questão da aceleração, da velocidade, mostra que o atacante voltou bem preparado fisicamente. E isso ampliou sua capacidade de decidir em momentos de transição e em tabelas rápidas. Pedro virou uma espécie de símbolo de virada de página no Flamengo. Saiu da crise, voltou para o time e agora mostra que, mesmo após adversidades, pode render. Dado esse bom momento, a discussão sobre a volta de Pedro à seleção ganhou força. Ainda mais considerando que a seleção brasileira precisa de atacantes que aliem movimentação, presença de área e mentalidade forte. Com relação à convocação para a seleção brasileira, embora ainda não haja um anúncio oficial confirmando a convocação de Pedro, que ocorrerá no próximo no final do mês de novembro, o cenário e os relatos permitem imaginar que certamente Ancelotti irá chamá-lo na próxima convocação. Já que em uma entrevista recente ele se mostrou encantado com o sucesso de Pedro no ataque do Flamengo. Ele diz: Pedro voltou a mostrar aquilo que buscamos para a seleção. Presença de área, entendimento de jogada e, acima de tudo, garra para responder após a adversidade. Ele teve lesão grave, passou por fase difícil, mas reagiu. E isso conta muito. Se mantiver esse nível, será bem-vindo. Ancelotti disse mais: não é só o momento que conta, é a consistência. Eu disse ao meu auxiliar: vamos acompanhar Pedro semana a semana.
ver como ele encara a pressão, porque defender a amarelinha exige mais do que apenas estar em boa fase. Exige atitude dentro e fora de campo. Essas falas deram a entender que se Pedro mantiver esse ritmo, sua convocação para a seleção torna-se altamente plausível. E mais, para o Flamengo, isso também funciona como um reforço de moral. Jogadores veem que o reconhecimento pode voltar. E não falta motivos que mostrem que Pedro pode ser bem útil à seleção brasileira. Porque o Brasil ele não tem tonelada de atacante que combinem faro de gol, presença de área e capacidade de intensidade de jogo. Um outro motivo é que Pedro prova com números que está recuperado e em nível de desempenho elevado. Pedro também ele pode ser útil porque a seleção precisará de alguém que decida partidas e que tenha passado por crise. Isso reforça o caráter. Mas tem alguns requisitos que Pedro tem que preencher. O primeiro é manter essa regularidade por mais tempo. Bons jogos foram registrados, mas a convocação tende a exigir semanas de consistência. Um outro requisito, melhor dizendo, que Pedro precisa se adaptar é taticamente. O futebol de seleções exige que o atacante participe não apenas da finalização, mas da construção, da movimentação fora da área, da pressão no momento certo. Pedro também tem que se manter livre de lesões. Dada a gravidade da lesão anterior, o departamento médico e a comissão técnica e o próprio jogador sabem do cuidado necessário. E, por fim, Pedro precisa se mostrar decididamente em clássicos e em jogos de alta pressão, pois esses são os momentos que convencem treinadores de seleções. Em resumo, Pedro vivia um momento delicado, lesão séria, atritos internos, questões de compromisso físico e mental. Muitos já davam como fora do topo, mas ele reagiu, trabalhou. As estatísticas mais recentes provam isso. E, acima de tudo, ele voltou a ser Pedro, aquele novo que define, que aparece, que decide. Nesse contexto, a convocação de Pedro para a seleção torna-se não apenas possível, mas merecida. E o treinador Carlos Ancelotti, ou quem suceder-lhe no comando, dificilmente irá ignorar tal momento. Se Pedro mantiver esse ritmo, não será surpresa nenhuma vê-lo com a camisa amarela. Para o Flamengo, tudo isso funciona como um ciclo virtuoso. Se o atacante evolui, o time ganha, e o reconhecimento também gera confiança para todos ao redor. E aí, torcedor, você acha que Pedro já fez por merecer voltar à seleção? Deixe seu comentário e me diga o porquê. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para acompanhar de perto essa história que ainda está sendo escrita. Porque no futebol, como na vida, quem se supera acaba inspirando. Muito obrigado por assistir até o final o vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.